muito boa tarde a todos e todas. Hoje nós damos início a mais um diálogo para apoiar a consulta pública sobre os planos setoriais e temáticos do Plano de Adaptação à Mudança do Clima, uma iniciativa do Governo Federal e do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. Esse já é o nosso quarto evento, estamos aqui semanalmente apresentando, divulgando estes planos setoriais, são 16 no total, e eu sou Inamara Mello, diretora do Departamento de Políticas de Adaptação e Resiliência do Ministério do Meio Ambiente. Estarei aqui com vocês ao longo da tarde, ao longo desta conversa, junto com Jussara Carvalho. Boa tarde, gente. Eu sou Jussara Carvalho, como disse a Inamara, represento o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, coordeno a Câmara Temática Nacional de Adaptação e Infraestrutura Verde e estamos aqui juntamente com a MMA, participando de todas as etapas de elaboração do Plano Clima e convidando toda a sociedade para participar desses diálogos. Agora é hora de discutir, participar, trazendo todas as suas contribuições, questionamentos. Hoje o nosso foco é a respeito de agricultura e segurança alimentar, como disse a Inamara, como vocês já devem ter visto em todos os convites que nós mandamos. E eu queria chamar a atenção para vocês ficarem ligados, antenados e participarem de todas as etapas. É um prazer estar aqui, Inamara. Muito bom, Ju. E a gente avisa nesse comecinho desse nosso webinário, esse quarto webinário sobre os planos setoriais e temáticos de adaptação, que você convide a sua rede de contatos, compartilhe este link agora, convide as pessoas das suas redes, dos seus contatos, as instituições, para que participem deste debate. Acho que hoje a gente vai ter aqui um conteúdo super bacana sobre os sistemas alimentares e para que a gente tenha uma abertura neste momento, a gente quer convidar uma pessoa super especial, a Lilian Rahal, secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS. Eu quero dar a ela as nossas saudações. Muito bem-vinda, Lilian, a palavra é sua. Muito obrigada por ter aceitado o convite e participar conosco dessa nossa conversa de hoje. Boa tarde, Inamara, boa tarde, Jussara, boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando e que estarão conosco ao longo da tarde de hoje. É um prazer, em nome do Ministério do Desenvolvimento Social, aqui da Secretaria de Segurança Alimentar, da nossa equipe que esteve à frente da discussão do Plano Setorial de Segurança Alimentar e Nutricional e que também esteve trabalhando junto com os outros órgãos aqui do governo federal, com outros parceiros, na elaboração do plano do setorial de agricultura familiar, do setorial de agricultura, enfim, é um prazer para todos nós podermos compor, junto com o Ministério do Meio Ambiente, a elaboração do plano clima, adaptação. Nós tivemos a sorte de o presidente Lula ter criado, logo no início do governo, a secretaria que foi responsável, que vem sendo responsável pela condução da agenda de mudanças climáticas aqui no governo federal e responsável principalmente pela elaboração desse plano que nos desafia a todos a olhar para a adaptação às mudanças climáticas, que é o Plano Clima. Então, Inamara, em seu nome e da Jussara, eu quero agradecer a oportunidade que nós, agentes de governo, agentes da sociedade civil e outros agentes públicos, tivemos de dialogar e construir conjuntamente e setorialmente, né, os planos que trabalham a adaptação desde a perspectiva da segurança alimentar, da agricultura familiar e da agricultura. Acho que todos nós temos muita clareza dos impactos que as atividades relacionadas aos sistemas alimentares têm
né, na adaptação, né, em relação às mudanças climáticas, né, nós podemos ter sistemas alimentares cada vez mais prejudiciais ao clima e nós podemos ter sistemas alimentares mais resilientes e que sejam sistemas que dialoguem com as nossas necessidades atuais, principalmente de adaptação e resiliência às mudanças climáticas. Então, eu acho que esses três a importância, né, de nós estarmos aqui hoje tratando conjuntamente desses três temas, ela é uma oportunidade, né, esses três setores, ela é uma oportunidade para que nós possamos ter esse olhar sistêmico sobre a produção, o acesso, o consumo, o abastecimento, enfim, sobre as diferentes dimensões aí que compõem os sistemas alimentares e a forma como isso impacta e pode ser melhor trabalhado para que nós tenhamos, de fato, uma adaptação e a criação de mais resiliência, né, e de mais mitigação às mudanças climáticas. Então, eu já vou me despedindo aqui, deixando essa mensagem bastante clara aqui, que para nós, do governo federal e os diferentes agentes públicos, né, que vêm dialogando, é muito importante poder trabalhar sistemas alimentares mais saudáveis, mais sustentáveis, mais resilientes e poder dialogar não só com os governos aqui que estão conosco, mas também com a sociedade civil, com o setor privado, que trabalha nesses diferentes setores, né, de produção, acesso, consumo de alimentos de uma forma geral, e todos os impactos disso diante da agenda do clima, né, das mudanças climáticas. Muito obrigada, Inamara, Jussara, bom trabalho para as nossas equipes e para todas as pessoas que participarão conosco aqui hoje. Sigamos, né? Muito obrigada a Lilian Raal por essas palavras na abertura do nosso seminário, ela que representa o MDS e tem sido um importante parceiro na elaboração do Plano Clima Adaptação. Bom, antes que a gente vá para as apresentações dos planos, nós queremos mostrar para vocês como vocês podem participar diretamente da consulta pública. É sempre importante trazer aqui como é que funciona esta consulta, como acessar a plataforma Brasil Participativo, e para isso nós teremos aqui, mais uma vez, nesta nossa agenda, a Janaína Mello, ela que é assessora técnica na Secretaria Nacional de Participação Social. Boa tarde, Janaína. Você tem aí o tempo de apresentação da plataforma Brasil Participativo. Olá, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, Inamara, Jussara e a todos os envolvidos. Eu vou apresentar aqui a minha tela, né? Fiz uma apresentação para explicar direitinho para todos como vocês participam do Plano Clima por meio da plataforma Brasil Participativo. Então, só falando um pouquinho do progresso do Plano Clima Participativo, né, ele está sendo hospedado na nossa plataforma de participação social digital do Governo Federal, Brasil Participativo, que é uma plataforma que é gerida pela Secretaria Nacional de Participação Social, né, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e nós estamos agora na terceira etapa, que é a parte de consulta sobre os planos setoriais e temáticos de adaptação, que vai até o dia 25 de abril. Então, toda a sociedade pode participar da consulta pública, comentando por parágrafos, né? Então, vou mostrar direitinho como que faz para acessar, não só para acessar a plataforma, mas também para fazer o seu comentário. Inicialmente, a gente teve o envio de propostas, depois a gente teve uma consulta pública da Estratégia Nacional de Adaptação, e agora a gente entra nessa terceira etapa, que é a parte dos planos setoriais e temáticos de adaptação. Então, para poder acessar a plataforma, vocês podem acessar gov.br/plano clima, pode ser diretamente pela URL, ou então aqui vocês podem ler esse QR Code que a gente disponibilizou aqui para facilitar o acesso. Passando aqui, vamos mostrar como participar. Então, o primeiro passo é acessar a plataforma, né, do Brasil Participativo pelo gov.br/plano clima. Vocês vão clicar em entrar no canto superior da tela. Eu vou passar daqui a pouquinho um vídeo aqui para mostrar o passo a passo de forma bem didática.
e depois vocês vão fazer o login, e o login ele é feito pelo gov.br, né, como todos os logins que são feitos em vários aplicativos e sites do governo federal para garantir a segurança. Então, eu vou passar aqui o vídeo. Então, no cantinho direito da tela, a gente colocou aqui o exemplo do mobile, mas pelo computador vocês também conseguem acessar e a tela funciona da mesma forma. Então, vocês vão no canto superior direito, clique em entrar e faz o login colocando o CPF e a senha do gov.br. Encerrar aqui. E o quarto passo é clicar na aba Consulta Pública. Nessa aba Consulta Pública, vocês vão ter acesso a duas consultas públicas, né? Tanto a consulta pública da Estratégia Nacional, quanto a consulta pública dos setoriais temáticos. Lembrando que a da Estratégia Nacional já foi finalizada, mas caso queiram visualizar esse plano, visualizar as contribuições, é possível também. E agora a gente está aberto com os planos setoriais e temáticos para que as pessoas possam contribuir. Então, vocês verão as duas consultas públicas, mas a que está aberta, ela está em verde, escrito aberta. E é só clicar em conferir, como vai mostrar aqui no vídeo, para facilitar. E a partir do momento que clica em conferir, vão abrir todos os planos de forma individual. Então, são os 16 planos setoriais e temáticos. E nesse exemplo, a gente colocou aqui o de biodiversidade, mas, enfim, tem listados os 16 planos de agricultura familiar, agricultura e pecuária, segurança alimentar, que é o que está sendo tratado hoje, também estão nessa tela. E, posteriormente, vocês vão clicar em conferir, e aí a gente vai ter a visualização dos capítulos de cada um desses eixos. Então, depois, vocês vão escolher os capítulos. Normalmente, são 5 capítulos, tem alguns planos que tem 6 capítulos, e em cada capítulo é possível comentar em cada parágrafo desse texto. Então, depois que clicar no eixo, né, em conferir, escolha o capítulo e clique em visualize. E aí vai ser possível comentar em cada um dos parágrafos. A gente tem aqui o desenho, né, de um comentário, um balãozinho. Só clicar nesse balãozinho e adicionar sua contribuição e contribuir. A gente falando assim, parece que são muitas e muitas etapas, mas é bem simples a contribuição. A gente colocou essa divisão justamente para facilitar a visualização de cada um de vocês. Eu reforço que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato diretamente com a equipe do Brasil Participativo, né? Que o e-mail é brasilparticipativo@presidencia.gov.br. E a gente espera que vocês participem até o dia 25 de abril, que é quando o plano vai estar aberto, a consulta pública, né? E a gente reforça aqui a importância da participação de todos, para que a gente possa construir juntos, né, essa consulta pública, esse plano que vai nos guiar aí pelos próximos 10 anos. Então, qualquer dúvida a gente está à disposição. Agradeço mais uma vez a Jussara, a Inamara pelo espaço e me coloco também à disposição para responder qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês podem colocar no chat durante todo o diálogo que está acontecendo aqui, toda essa live. Obrigada, Janaína, mais uma vez. Obrigada pela sua disponibilidade e obrigada pela explicação tão simples, né? Que mostra que é um sistema muito fácil de acessar, onde todos os parágrafos estão numerados, onde é muito intuitivo, inclusive. Então, é uma chamada para que todo mundo vá, entre no sistema, participe, tente participar e vendo que é simples, participe de vez, né? Muito obrigada, viu, Janaína? Mas, além de explicar como é que funciona o sistema do Brasil Participativo, eu também acho muito importante que seja apresentado como é o arcabouço do Plano Clima. E ninguém melhor do que a Inamara Mello para fazer essa apresentação. Inamara, com você. Muito obrigada, Ju. Bom, minha gente, os planos setoriais, na verdade, fazem parte de um grande processo que tem sido conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente. Nós estamos falando do principal instrumento da Política Nacional sobre Mudança do Clima, que é o Plano Clima. Ele tem tanto a dimensão da mitigação quanto de adaptação. São muitos documentos, muitas estratégias, vocês veem aqui neste quadro, são 7 planos setoriais de mitigação, 16 planos setoriais de adaptação, além de um conjunto de estratégias transversais para a ação climática.
Esse tem sido um grande esforço do governo brasileiro, conduzido no âmbito do Comitê Interministerial para a agenda de adaptação. Nós temos contado com a participação de 25 ministérios e foi até aqui um processo extremamente rico, participativo, com uma variedade enorme de eventos e de atividades, outros tantos que sequer estão listados aqui, mas o fato é que na primeira etapa nós tivemos mais de 4.000 pessoas participando em 8 plenárias territoriais em todos os biomas do país, mais de 700 instituições, e nós tivemos organizados pelo Grupo de Trabalho de Adaptação para a condução dessa proposta, cerca de 34 eventos em que a gente inclui aí eventos com os governos subnacionais, ou seja, com representantes de prefeituras, de estados, com a sociedade civil, com o setor empresarial, um conjunto de diálogos, tanto virtuais quanto também presenciais, seminários regionais, tratando aqui da inclusão da perspectiva de gênero e de justiça climática. Enfim, tivemos aqui um conjunto de atividades que resultou num documento, a Estratégia Nacional de Adaptação, que já passou por consulta pública e recebemos 906 contribuições. Estamos em fase de incorporação dessas contribuições, e os 16 planos setoriais, eles, então, estão agora para apreciação de toda a sociedade. Essa consulta pública foi aberta no dia 10 de março, vai até o dia 25 de abril, na plataforma Brasil Participativo, e essa consulta visa justamente receber contribuições, sugestões, ouvir a opinião das diversas organizações da sociedade civil. Importante dizer como é que está organizado cada plano setorial. Os ministérios responsáveis pela política respectiva receberam da coordenação um modelo orientativo, um template, que foi então construído a partir deste modelo, cada plano setorial guardando uma harmonia entre os diversos planos. Então, a gente tem 5 capítulos, cada capítulo traz um conjunto de informações. O primeiro traz todo o contexto setorial, tratando da importância da adaptação para o setor. O segundo traz a síntese dos riscos climáticos, os principais riscos e vulnerabilidades, também as tendências futuras e os fatores de exposição e de vulnerabilidade percebidos em cada setor. E o capítulo 3, que a gente diz que é a alma do negócio, é onde nós apresentamos, então, um conjunto de metas e de ações para lidar com esses riscos climáticos. Aqui, nós apresentamos um conjunto de políticas públicas para o próximo período até 2035, e a gente tem ainda outros 2 capítulos, um tratando da gestão do plano, tanto como ele foi desenvolvido, como se deu o processo de escuta dos atores relevantes, e também como vai se dar a gestão e implementação do plano com responsabilidades, com monitoramento e toda a transparência que um processo como esse deva ter, além de um último tratando das considerações sobre aprendizados, boas práticas, as lacunas e questões que sejam relevantes para a implementação. Isso aqui, Ju, é o resumo do processo de elaboração do Plano Clima Adaptação, dos 16 planos setoriais, e agora sim, a gente passa, então, para conhecer essas apresentações dos diversos setores. Muito obrigada, Inamara. Eu acho extremamente importante que todos saibam desse arcabouço do plano, e mais também, né? Esse esforço todo de participação do governo federal é uma coisa que o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas tem parabenizado publicamente. Nunca houve um esforço tão grande nesse país de ter tanta gente participando de planos que são fundamentais para o desenvolvimento do país, né? Então, muita gente pergunta, nossa, mas por que 16 planos? Porque não é um plano de meio ambiente. Se fosse um plano só de meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente faria sozinho, né? Mas é um plano de desenvolvimento, e por isso nós temos aí todos os setores participando, e de uma forma, inclusive, com linhas transversais muito importantes. Então, queria
dizer para todo mundo que esses parabéns, né, pelo processo amplamente participativo é uma conquista, eu acho, né, Ana Maria? É lógico que a Sim, gente sim. quer atingir mais pessoas ainda. Pois é, Ju, acho que o esforço dessa agenda multissetorial de integração, de engajamento, sabemos que um plano depende do outro, dialoga, são pautas que precisam, né, dessa transversalidade. E hoje, nesse nosso diálogo, especialmente isso é visto, afinal de contas, nós vamos tratar de 3 temas que estão muito Isso. relacionados e que comunicam muito entre si. E para a apresentação dos planos de hoje, nós convidamos o Gustavo Goretti, o Maurício Polidoro e a Márcia Muchagata para esse bate-papo. O Gustavo é coordenador geral de Irrigação e Conservação de Solo e Água do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. O Maurício Polidoro é o coordenador de Gestão de Informações, Departamento de Avaliação, Monitoramento, Estudos e Informações Estratégicas do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E a Márcia é gerente de projeto do Gabinete da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Nós queremos aqui entender como foi este caminho e, para começar, para contar um pouco deste processo, eu quero me dirigir primeiramente ao Gustavo e perguntando para ele, Gustavo, como foi esse processo de construção do Plano de Agricultura e Pecuária, quem esteve envolvido nesse processo e qual a avaliação que você traz do aprendizado deste processo? Boa tarde, Namara, obrigado pelo convite, boa tarde a todos que estão presentes aqui nessa live, né, no YouTube, aos colegas que estão aqui na nossa sala do Teams, um prazer estar aqui com vocês. O processo realmente foi um processo muito rico, muito dinâmico e grande, né, foi um processo que levou 1 ano e meio, né, para chegar até aqui, não terminou ainda, então foi um processo bem democrático e com bastante participação de todo o público envolvido, né, nos setores de hoje que a gente está falando aqui, né, no setor vamos falar assim, da cadeia de alimentos, né, desde os consumidores, lá com o pessoal da segurança alimentar, até o produtor, a cadeia de insumos da produção agropecuária, seja ela de qualquer tamanho, né. Então, foi um processo de discussão bem ampla. Infelizmente, a gente não consegue abordar todos os temas e todos os microsetores em cada público, a gente tem que abordar os maiores e os mais relevantes, né? Um plano nacional, né? A gente tem que dar um foco nacional, a gente tem ações que descem no território, mas um foco sempre nacional, né, do governo federal, e a gente tenta sempre dialogar com os outros governos, como a Inamara contou. Então, foi um trabalho que multissetorial, né, pessoas de diferentes formações, de diferentes escalas de conhecimento. Então, a gente ficou bastante feliz, né, do Ministério poder coordenar esse trabalho. A gente contou com várias entidades do Brasil, né, e pesquisadores, professores, produtores, né, representados também. Então, foi bem interessante. A gente sabe que é um processo dinâmico e que não acaba aqui, né, ele está se iniciando, né, um processo de 10 anos de plano. Então, ele vai sendo adaptado e vai sendo construído, assim como a gente espera, né, um plano vivo, né, que ele consiga ter a sua dimensão e consiga fazer o impacto final, que, no meu caso, é adaptar o setor agropecuário para ter uma maior resiliência, né, e que mantenha e consiga expandir a sua produção, mesmo com desafios das mudanças climáticas. Então, esse é o principal ponto que a gente trouxe, né, que a gente sempre teve isso em mente, que a gente precisa aumentar a produção, né, a agrícola brasileira. O mundo espera isso da gente, né, os próprios brasileiros, né, a gente está vendo aí as altas dos alimentos, né, que tem ocorrido, então a gente precisa produzir mais para que a gente consiga trazer esses produtos para a mesa dos brasileiros cada vez com mais qualidade e um preço mais acessível. Então, obrigado, Namara, em nome do Ministério da Agricultura. Encerro por aqui essa minha participação e daqui a um pouco a gente vai apresentar alguns detalhes do plano. Muito obrigada, Gustavo Goretti. Eu, então, convido agora o Maurício para falar para a gente, para contar para nós sobre o processo de construção do Plano de Agricultura Familiar. Maurício, você tem 5 minutos.
Boa tarde, Namara. Boa tarde, colegas do Ministério do Desenvolvimento Social, da Agricultura e Pecuária, a Jussara. Agradecemos do lado aqui do Ministério do Desenvolvimento Agrário o convite para mais uma oportunidade de compartilhamento sobre esse plano de adaptação do setor da agricultura familiar. É um plano que está em constante atualização e diálogo pela sua própria característica dinâmica, né, e mencionar que o setor da agricultura familiar ele não estava previsto no escopo inicial dos planos setoriais. Após uma mobilização do movimento social, especialmente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, que a gente vai poder ouvir daqui a pouco, em diálogo com uma mobilização política na Secretaria Executiva e no gabinete do ministro aqui do MDA, houve então o entendimento comum da necessidade de um plano da agricultura familiar, que está em sinergia com o plano da agricultura e pecuária e também de segurança alimentar liderado pelo MDS. Então, isso ocorreu em junho de 2024, que é quando nós, de fato, entramos como um setor dentro do âmbito das discussões da adaptação. Assim que nós entramos como um setor, designamos junto aqui na Secretaria Executiva diversos pontos focais nas secretarias finalísticas, nos órgãos vinculados, temos 29 pontos focais, realizamos uma oficina temática com a CONTAG, especialistas, pesquisadores, a sociedade civil, em agosto de 2024. Também recebemos 56 contribuições na consulta pública da Estratégia Nacional de Adaptação na plataforma Brasil Participativo, que incorporamos muitas das metas, outras dialogam com outros planos, como da biodiversidade, que também é um plano que está em sinergia com o nosso plano setorial. Fizemos também oficinas e consultas junto às superintendências do nosso ministério nas diferentes unidades da federação. Então, foram 19 contribuições de superintendências para metas do nosso plano setorial, e o nosso plano dialoga com metas já pactuadas, seja no âmbito do plano plurianual, de 24 a 27, o Planapo, que é o nosso Plano Nacional de Produção Orgânica e Agroecologia, e o Plano Alimento no Prato, que tem uma vigência de 25 a 28. Então, o MDA, desde a sua recriação, ele já tinha, antes mesmo de iniciar a construção do plano setorial de adaptação, metas que dialogam com a adaptação à mudança do clima. Então, o Plano Clima, nesse horizonte temporal até 2027, incorpora parte das metas desses instrumentos já existentes. Então, o que a gente está discutindo também nesse momento é a redação, né, a proposição, ouvindo todos esses atores que nós mencionamos, de metas que correspondam ao desafio colocado de pensar, né, esse setor que é tão heterogêneo até 2035. Nós temos recebido, em colaboração junto com o Ministério da Pesca e Aquicultura, também metas deste ministério, uma vez que os pescadores fazem parte do público da agricultura familiar, mas não possuem um plano setorial. Então, é algo que nós também estamos trabalhando de uma maneira colaborativa. E, de uma maneira recorrente, dialogando junto com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural e Sustentável, que é o nosso fórum de participação da sociedade civil, do controle social. Nós temos recebido também muitas sugestões e metas que estamos nesse processo dinâmico, incorporando no nosso plano. Aliás, fizemos uma apresentação na última segunda-feira, onde vieram ainda novas sugestões. Esperamos ter uma nova rodada já com a consolidação das sugestões que devem vir da consulta pública que está em andamento agora no Brasil Participativo. Então, reiterar o agradecimento pela oportunidade e parabenizar a equipe do MMA, do MCTI, da GIZ pela condução desse processo tão complexo, né, que mobilizou tantos órgãos federais, com diálogo também interfederativo, e depois nós trazemos algumas questões mais específicas do nosso plano. Obrigado. Excelente, Maurício. E Maurício, que participou primeiramente desse processo na agenda de povos indígenas, depois ele foi emprestar tudo que tinha aprendido sobre adaptação também para a agricultura familiar. A gente fica muito contente de você estar conosco ao longo desse processo, Maurício. E agora a gente convida a Márcia para que ela conte sobre o processo de construção do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Namara. Boa tarde, Jussara. Boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando esse diálogo aqui pelo YouTube, aos colegas também dos ministérios,
o Maurício, o Gustavo do MAPA e do MDA. Eu acho que assim, o nome bem apropriado para todo esse processo de construção do Plano Clima Adaptação é justamente o diálogo, né? Eu acho que construir isso ao longo, né, desse último ano e pouco, acho que foi uma troca muito grande entre diversas áreas de governo. Nós aprendemos muito, né, pelo processo que foi organizado aí pelo MMA, MCTI, a GIZ, e para discutir especificamente o Plano de Segurança Alimentar e Nutricional, nós tivemos alguns fóruns privilegiados para fazer essa discussão. O primeiro deles foi o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um conselho, inclusive, histórico, né, que tem 2/3 da sociedade civil e 1/3 do governo, que discute, sempre esteve à frente das discussões sobre combate à fome e segurança alimentar no país. Então, nós conversamos desde a mesa diretora inicialmente, depois tivemos sessões de 2 dias, onde os conselheiros se debruçaram sobre vários temas relacionados à segurança alimentar e nutricional e todos os impactos que essa segurança alimentar tem com as mudanças climáticas, né? E o próprio Gustavo já relacionou muito bem, né? Hoje a crise do preço dos alimentos, que é altamente discutida, ela é função direta dos impactos das mudanças climáticas na agricultura, mas a gente tem que ver também que toda a estrutura do sistema alimentar, que vai desde a parte de produção, mas de acesso, consumo, abastecimento, até perdas e desperdícios, elas estão tanto gerando emissões, como também estão sendo impactadas pela mudança climática. Então, nós discutimos no CONSEA, mais de uma vez. Nós também tivemos um outro fórum bastante importante, que é a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, que é formada por 24 ministérios e que também decide sobre o Plano Brasil Sem Fome e todas as políticas relacionadas à segurança alimentar e nutricional. E nós tivemos, a cada uma das reuniões da Kaizen, nós discutimos especificamente os capítulos. Primeiro, capítulo 1, o 2, o 3. E além dessas sessões, nós tivemos também 3 oficinas com especialistas. Do total participaram cerca de 86 pessoas, e a gente convidou acadêmicos, ONGs, movimentos sociais, outras áreas de governo. Então, assim, a gente acredita que o que foi produzido, né, embora coordenado aqui pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, ele representa muito o que vários atores pensam e entendem sobre quais são os impactos e quais são as ações que são as ações necessárias para promover a segurança alimentar e nutricional, mesmo num momento de mudança climática bastante acentuada. E, além disso, nós incorporamos, recebemos 24 sugestões no Brasil Participativo, que também foram incorporadas aí a esse documento que a gente vai apresentar daqui a pouco. Acho que por agora é isso, né, Mara? Muito obrigada, Márcia. Eu peço, então, para a nossa representante do Fórum, Jussara Carvalho, dar a sequência. Jussara? Muito bom, Ana Mara, muito bom. Agora nós vamos conhecer os destaques dos planos, né? Então, cada representante terá 10 minutos para apresentar os principais pontos do seu plano em relação aos riscos climáticos e metas e ações de adaptação. E claro que você que está assistindo a gente também pode interagir através de perguntas e comentários. Vamos lá. Gustavo, então, nesse momento, a palavra é sua. Gustavo, importante você abrir seu microfone. Acontece, né? Alguém tem que pagar esse mico. Vamos lá. Estão vendo a apresentação? Tudo certo. Então vamos lá. Vou fazer uma apresentação rápida e focar aqui nos principais pontos que a gente trabalhou durante esse ano e meio, né, para a construção desse plano. Então, basicamente, o que a gente percebe é que a gente tem, né, mudanças acontecendo no mundo. A gente sempre tenta evitar conflitos em que a gente entende que os maiores conflitos são se o homem é causador, não é, mas eu não sou especialista, não vou entrar nesse detalhe, mas eu sei que está mudando.
está mudando e a gente tem dados, né, dos governos, dos estados, dos municípios, dos produtores, que essa mudança tem ocorrido, né? Então, a gente precisa se adaptar como setor altamente dependente do clima. A agricultura é o que a gente costuma falar, uma fábrica a céu aberto. Então, a gente depende quase que 100% do clima para a produção agrícola, né? Então, com essas mudanças, a gente vai ter um aumento de risco para a produção, um aumento de risco, né, da inflação dos alimentos, né, o que a gente já está vendo ocorrer, né, inclusive por questões de mudança climática. A gente viu o caso do arroz ano passado, né, e um dado que a gente trouxe aqui, né, que nos últimos 10 anos a gente já teve prejuízos na casa de 260 bilhões de reais por causa de eventos climáticos extremos, né. Só em 2022 a seca trouxe 57 bilhões de prejuízo, né, e a gente teve um recorde, né, causado por seca no Proagro, que é o seguro rural, né, feito principalmente para pequenos e médios produtores brasileiros, que teve 78% de problema com seca, né, causando principalmente nas culturas do soja, trigo, feijão e milho. E quando a gente olha para o futuro, né, o que a gente vê? Um lado oposto a isso, né? A gente vê uma demanda, segundo a FAO, de 70% mais alimentos, fibras, né, e uma necessidade de diversificação da produção, uma vez que a gente vai ter que também utilizar mais água para essa produção, né, de uma forma geral, para todo tipo de produção do mundo, né, e o principal problema, a população está crescendo de uma forma bastante acentuada, e uma coisa boa, né, quando a gente olha para o mundo, é que essa população está tendo mais recurso financeiro e começa a se alimentar melhor e demanda mais alimentos, né? Então, o que a gente precisa? O Brasil, como um importante player do mercado mundial de alimentos e de proteção ambiental, né? Muitas vezes referência, né? Em legislações como o Código Florestal, que é uma legislação à frente do seu tempo, né? Uma legislação que trouxe vanguarda para a proteção ambiental brasileira. A gente precisa de mais produtividade e de mais preservação, né? Nesse contexto, surgiu o Plano Clima, né, a partir do início do governo, em 2023, desculpa, e o Plano Setorial de Agropecuária, ele traz 3 objetivos macro, alinhado com o Plano Nacional, 8 metas e 18 ações específicas, né? Então, eu trouxe aqui agora os principais riscos, né, que a gente mapeou até agora, né? Assim como eu falei no início, esses mapeamentos eles vão sendo aprimorados ao longo do tempo, e o principal risco que balizou a gente em termos de discussão do plano foi o risco da diminuição da produtividade e da produção agropecuária. Então, a partir desse principal risco, né, que é um risco mãe, vamos chamar assim, a gente trouxe os outros riscos que estão abaixo dele, né, como perda de qualidade e valor nutricional das produtos agrícolas, aumento de pragas e doenças em algumas regiões, né, devido a aumento de chuva, por exemplo, inviabilidade de algumas cadeias produtivas. A gente já vê algumas coisas acontecendo em micro-regiões. Aqui próprio no Distrito Federal, a gente tem um caso de uma cultura que não pode ser mais produzida, onde era o seu local tradicional de produção, devido ao aumento da temperatura. O aumento da degradação de pastagem, que pode ocorrer devido ao aumento das secas, principalmente. Falta de água para dessedentação animal e abastecimento de zonas urbanas. E a perda de patrimônio genético e o sumiço das sementes crioulas, que muitas vezes afeta tanto os pequenos produtores que usam semente, mas também um importantíssimo melhoramento genético das sementes comerciais, que podem trazer, às vezes, soluções para combate às secas e pragas. E tudo isso, né, a gente deve olhar sempre da insegurança alimentar. Caso isso tudo ocorra, a gente vai ter uma insegurança alimentar. A gente não trabalhou em segurança alimentar justamente porque a equipe específica, né, tem um plano específico para a segurança alimentar, mas a gente teve essa visão de que a gente precisa trabalhar para que a parte da segurança alimentar não ocorra por falta de alimentos. Tem outras causas, né? A Márcia é especialista no tema. E para a gente fazer isso, a gente usou o plano que a gente já tem desde 2010, o setor agropecuário tem o plano ABC, né, o Plano Setorial de Adaptação do Clima, né, e a gente tem trabalhado com tecnologias que melhoram a produtividade, mitigam o gás carbônico e adaptam ao agropecuário. Então, essas tecnologias
Elas não são invenções do Ministério, elas são apenas tecnologias que já eram trabalhadas, que o Ministério ajuda a promover e desenvolver, trazendo melhor condições de produção ao produtor rural, né, e trazendo todo esse benefício de mitigação e adaptação. Todas as tecnologias que são incluídas no ABC, elas são baseadas em estudos científicos que comprovam a sua mitigação e adaptação. Né? E a gente já tinha um plano também de adaptação, algumas linhas básicas de adaptação. Então, a gente trouxe isso, traduziu para a metodologia do Plano Clima e adaptou novas ações que não constam do Plano ABC, que é um plano de produção, de produtividade. A gente tem algumas coisas fora daí que também que ajudam o setor a se mostrar mais resiliente. Então, os principais objetivos, né, de acordo com os ODS, né, alinhados aos ODS com o Plano Clima, são promover políticas públicas que aumentam a capacidade adaptativa da produção agropecuária, adaptar os sistemas agropecuários, né, e promover a conservação e o sustentável dos recursos naturais. Eu vou trazer aqui agora só alguns, né, porque eu acho que fica exaustivo toda essa questão de textos. Então, eu destaquei alguns que a gente tem como principal, né, que é incrementar, né, anualmente. A gente tem essa problemática orçamentária do governo federal, né, essa carência de recursos, mas a gente vai trabalhar, inclusive, com recursos internacionais e com recursos privados para aumentar o crédito para essas ações de agricultura adaptativa, né, do Plano ABC, essas agriculturas que favorecem a mitigação e a adaptação do plano ABC. Essa é uma das ações que a gente vai promover. Uma outra ação é ampliar o aporte de recursos ao programa de subvenção do Prêmio Seguro Rural, né, que é um prêmio importante para garantir a sustentabilidade econômica de regiões que são muito dependentes da agropecuária, e isso pode trazer um problema econômico, não só para o produtor, mas também para toda a sociedade que depende desse setor econômico. Um momento importante também é a questão de aprimorar o zoneamento agrícola de risco climático, o ZARC, né, que mostra para o produtor aonde que ele deve plantar aquela cultura, qual a época de plantio, né, e a gente está tentando desenvolver um manejo necessário mínimo que aquele produtor tenha que ter para aquela região produza aquele produto específico, milho, feijão, o arroz, né? Então, isso é importante para o produtor não ficar, vamos chamar assim, vendido na hora de escolher uma cultura, muitas vezes porque está tendo mais rentabilidade, mas naquela região dele, aquela cultura tem um risco climático mais alto. Então, os ARCs traz justamente esse balizamento para o produtor. Né? Então, a gente tem uma meta Gustavo, do Plano você ABC... tem 1 minuto e meio, tá? Tá, já estou terminando, é o penúltimo. Obrigada. Então, a gente tem a meta de atingir, né, 72 milhões de hectares de sistemas produtivos sustentáveis, né, do ABC. Né, eu vou destacar aqui a ampliação dos sistemas irrigados sustentáveis, né, que é uma questão importante, como a gente viu no início da apresentação. As secas vão ser o principal problema que a gente tem no Brasil. Então, a ideia é que a gente consiga promover o aumento das áreas irrigadas do Brasil. O Brasil tem o maior potencial de irrigação do mundo, né? A gente irriga pouco, aproximadamente 10 a 20% da área agrícola, não da agropecuária, da agrícola, ela é irrigada, né? Então, outros países têm áreas como 50% da área irrigada, então isso garante a sustentabilidade da produção e uma continuidade de abastecimento de produtos, principalmente, né, os produtos que são ingeridos crus, como folhas, verduras, legumes. Esses produtos, muitas vezes, quase sempre são produzidos sob irrigação. O outro que é a questão da base genética. A gente precisa melhorar aquilo que eu falei, a gente precisa ter genética, tanto de animais como de sementes adaptadas, melhorar a adaptação para essa cultura, para seca, calor, frio, né, que a gente vai ter os extremos. Tá? As responsabilidades do plano são divididas entre várias entidades, né? Inclusive, eu deveria ter dado um destaque até maior aqui para os produtores rurais, né? Eles são os principais atores desse movimento, mas como é um plano governamental, as entidades governamentais estão bastante envolvidas nisso, né? E cada uma tem sua participação de forma importante. Né? Então, era isso, Namara. Te agradeço aqui pelo Ministério da Agricultura, a equipe principal, várias pessoas trabalharam no plano, né?
Inclusive, tenho 2 colegas que estão participando aqui, mas a equipe que conduziu a coordenação foi eu, o Kleber e o Eduardo, né? Então, a gente tem essa liderança, não dá para colocar o nome de todos aqui que participaram, foram mais de 30 técnicos de entidades, né? Assim, que tiveram participação constante e direta, né? E foram mais de 50 entidades ao todo que participaram de discussões em um certo momento do plano. Obrigado e fico à disposição. Muito obrigada ao Gustavo Goretti. E eu agora convido a representante do MDS, a Márcia Muchagata, que vai nos apresentar os destaques do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional. Márcia, você tem 10 minutos, a gente lhe avisa quando seu tempo estiver para terminar. Fique à vontade para trazer os destaques do Plano Setorial de Segurança Alimentar e Nutricional. Vocês veem a minha tela? Vimos sim, não está em modo apresentação. Deixa eu ver aqui. Agora sim, né? Agora Não, sim. não. Continua. Aqui já tá Ok, agora sim. Tudo bem. Bom, inicialmente eu vou falar sobre quais são os principais riscos climáticos que a gente entendeu que estariam relacionados à segurança alimentar e nutricional. Como o Gustavo falou anteriormente, né, a seca, principalmente nas regiões norte e nordeste, são programadas para ser um problema bastante importante, e ela já tem sido um problema bastante importante, vídeo que aconteceu na região amazônica o ano passado. Então, um risco muito importante que a gente tem é a diminuição da disponibilidade de água para consumo humano e produção de alimentos, né? Então, embora isso seja uma realidade tanto para as áreas rurais e urbanas, principalmente nas áreas rurais, para as pessoas mais pobres que não têm acesso a sistemas, né, sanitários, a questão de levar acesso à água para as populações rurais, para a gente é uma coisa muito importante, porque esse risco de não ter água para produção e consumo é muito importante. A gente tem, em função das questões de aumento de preço dos alimentos, né, que quando você tem a diminuição da produção, os alimentos se tornam escassos, alguns têm mais acesso que outros, e aqueles que têm poder de pagar ficam com a possibilidade de acesso e os outros não, mas o aumento do preço dos alimentos é um risco importante. A gente tem, em função desses fatores, o aumento da vulnerabilidade socioeconômica, e a gente viu isso também muito fortemente na pandemia, né? A quantidade de gente que caiu na pobreza e que ficou em vulnerabilidade, que precisavam de alimento e não tinham como adquiri-lo. A gente tem a diminuição da produção de alimentos, como falou o Gustavo. A gente tem também o comprometimento de acesso a alimentos saudáveis, porque à medida que você tem mais dificuldades para produzir, mais dificuldades para acesso, as pessoas também acabam se alimentando de maneira pior. E tudo isso leva a que a gente tenha um aumento de número de pessoas em insegurança alimentar, e hoje diminuir a fome no país é uma das principais metas do governo, né? A gente está conseguindo diminuir rapidamente os índices de segurança alimentar no país, mas qualquer risco climático, qualquer incidente pode tornar isso bem mais grave, né? E aí, a gente, a partir desses riscos, a gente desenhou 5 objetivos setoriais. Um primeiro deles, que é fortalecer a rede de proteção social, principalmente nas comunidades mais vulneráveis e também nas que estão mais em risco. Ampliar a disponibilidade e o acesso a alimentos saudáveis também nos territórios mais expostos às mudanças climáticas. Fortalecer a rede de equipamentos públicos e sociais de segurança alimentar e nutricional nos territórios também que são mais expostos. Promover o acesso à água para consumo humano e animal para a produção de alimentos e subsidiar o desenvolvimento de sistemas alimentares sustentáveis, por meio da disseminação do conhecimento técnico e científico e da sua apropriação pelos setores também mais vulnerabilizados das mudanças climáticas. Sempre reforçar que, ao longo de toda a discussão do Plano Clima, o Ministério do Meio Ambiente fez questão que os planos estivessem orientados
por justiça climática. E a gente, nosso Ministério, por natureza, né, a gente atende justamente as populações mais vulneráveis, essas questões de justiça climática são extremamente importantes. E fora isso, a gente também procurou trabalhar de forma transversal aspectos como gênero, raça, etnia e todas as questões relacionadas ao racismo ambiental. Eu vou falar agora um pouco das ações, né? No total, o nosso plano de segurança alimentar ele é bem extenso. Nós teremos 34 metas previstas com 63 ações relacionadas à rede de proteção, disponibilidade de acesso, equipamentos públicos e sociais, acesso à água e disseminação do conhecimento técnico e científico. Mas eu vou passar só por algumas delas rapidamente, né? Como fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social por meio de formação, fortalecimento das ações de agricultura urbana, melhor uso do cadastro dos programas sociais, do CAD único, para a prevenção de riscos e desastres. A gente tem em elaboração uma proposta específica para isso. Mobilizar 60 municípios que participam da Estratégia Alimenta Cidades, visando fortalecimento da capacidade desses municípios com foco na adaptação. E depois também a gente trabalha reforçando o programa de aquisição de alimentos. Para a oferta e disponibilidade, a gente também trabalha com aumentar a inserção de produtos orgânicos e da agricultura tradicional das povos e comunidades tradicionais no programa de alimentação escolar. A gente, junto com o pessoal da pesca, o Ministério da Pesca também discutiu ações de aquacultura nos estados, ampliar a cobertura do programa Fomento Rural, que é um recurso um recurso que não precisa ser reembolsado pelos agricultores, justamente trabalhando com questões específicas de adaptação à mudança climática, cisternas para o manejo da agrobiodiversidade, para promover casas de sementes, justamente para poder manter sementes crioulas dos agricultores familiares, e uma estratégia intersetorial que vai ser lançada ainda esse ano para redução de perdas e desperdícios, né? Também, foi repetido. Bom, fortalecer para o terceiro, fortalecer a rede de equipamentos públicos e sociais, então modernizar os bancos de alimentos, que são aqueles locais onde a gente recepciona alimentos, seja do programa de aquisição de alimentos, ou seja, de alguns alimentos que empresas não vão utilizar ou que a gente pode distribuir em diversos pontos. Apoiar 1.200 cozinhas solidárias, que é um programa novo que foi instituído ano passado e que a gente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente conseguiu apoiar as cozinhas solidárias que surgiram naquele estado do dia para a noite para poder atuar em emergência, mas também outras que atuam em áreas mais vulnerabilizadas do país e também trabalhar com inserção de pescado nos restaurantes universitários. Com relação à água, que é uma meta para a gente extremamente importante, a gente tem a proposta de ter 200 mil tecnologias eficientes de captação e armazenamento de água, principalmente nos biomas semiárido e Amazônia, mas não só, e também fazer até 2030, universalizar o acesso à água para consumo com foco nas populações de baixa renda localizadas nos territórios mais vulneráveis. A gente espera que a gente consiga orçamento para realizar essas ações, porque elas são de extrema importância. As tecnologias sociais de acesso à água mudam a vida das famílias que não precisam mais buscar água, que têm acesso à água limpa, que pelo menos, mesmo nos períodos de estiagem, sabe que aquela água, pelo menos para beber, eles vão ter. Finalmente, apoiar os sistemas de desenvolvimento alimentar sustentáveis por meio da disseminação de conhecimento, né? Então, a gente está desenvolvendo um protocolo de atuação pós-desastre climático para organizar as iniciativas de segurança alimentar. A gente pretende implementar uma estratégia de promoção de alimentação adequada e saudável para as juventudes brasileiras. Nós estamos agora, esse ano, discutindo um marco de referência em sistemas alimentares e clima para políticas públicas com foco na justiça climática, considerando aí as interseccionalidades, cursos e um laboratório de políticas em sistemas alimentares no âmbito da cooperação Sul-Sul, ou seja, entre países aí em desenvolvimento. Então, assim, na realidade, esses são exemplos, porque, como eu disse, a gente tem um leque bem amplo de ações
que a gente está desenvolvendo. E com isso, eu queria terminar essa apresentação e agradecer vocês e dizer que a gente está ansioso por receber comentários para a participação aí no Brasil Participativo. A gente acha que esse é um tema cuja relevância não deve passar desapercebida, que é muito importante a participação de todos. Obrigada. Excelente, muitíssimo obrigada, Márcia Munchagata, ela que representa aqui o MDS, esteve à frente do Plano Setorial de Segurança Alimentar e Nutricional. Vocês viram que é bastante coisa. Agora, quem quiser conhecer mais, pode pegar na íntegra o documento que está disponível na plataforma Brasil Participativo. A gente passa para o próximo, convidando Maurício Polidoro, ele que traz os destaques do Plano de Agricultura Familiar. Maurício, é contigo. Você tem 10 minutos. Obrigado, Inamara. Muito bom ouvir os colegas e verificar que existe uma sinergia, né, não só na temática, mas também nas metas e nas ações dos nossos planos. Então, como havia mencionado, falo aqui da Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e vou trazer brevemente resposta para 6 questões que dialogam com um roteiro que havia sido colocado para nós. Um pouco sobre quem é o nosso público, por que nós defendemos que os agricultores e as agricultoras familiares são a força motriz para a adaptação à mudança do clima. Já falamos um pouco sobre como estamos construindo, quais são os riscos que mapeamos e quais são as metas e as ações que nós estamos propondo para enfrentar esses riscos. E, por fim, as estratégias e os próximos passos para a implementação do nosso plano setorial. Então, vamos recordar aqui a Lei 11.326, que define quem são os agricultores e as agricultoras familiares. São pessoas que vivem no meio rural, utilizam a própria força do trabalho ou da família no gerenciamento do estabelecimento, possui até 4 módulos fiscais, com exceção das formas coletivas, e também inclui tanto populações quilombolas, indígenas, extrativistas, pescadores artesanais, aquicultores e silvicultores que vivem e produzem segundo os princípios da lei. Nós estamos falando aqui de mais de 4 milhões de famílias que produzem alimentos saudáveis e conservam a biodiversidade no Brasil. Os agricultores familiares representam 76,8% dos estabelecimentos agropecuários no Brasil, apesar de ocupar apenas 23% da área agropecuária. E produz muito do que nós consumimos no nosso dia a dia. Então, 87% da mandioca, 70% do feijão, 58% do leite, 60% das hortaliças vem da agricultura familiar. Embora seja uma população vulnerável aos impactos e das ameaças climáticas, é a população estratégica quando a gente pensa na transição para sistemas agroecológicos e resilientes à mudança do clima. Então, a gente já falou no início sobre como nós estamos construindo o Plano Clima e convidando a todos a participarem da plataforma Brasil Participativo. Então, com base em escutas e num levantamento bibliográfico das discussões, tanto no âmbito da ciência, como também em documentos técnicos disponíveis, nós verificamos 4 principais riscos diante das diferentes ameaças climáticas que nós temos. O primeiro dele é o risco de redução da produção e da produtividade, já comentado também pelo colega do MAPA, que leva a perdas agrícolas, impacto na renda das famílias, redução do acesso à terra e território, que pode agravar a insegurança e conflitos no campo, o aumento de migrações e deslocamentos forçados das famílias agricultoras, que inviabiliza a atividade produtiva, e a alteração nos padrões de infraestrutura, logística e tecnificação, que dificulta o escoamento da produção, mas também o deslocamento das próprias pessoas que vivem no campo e trabalham no âmbito da agricultura familiar. E nós reconhecemos que existe um impacto que é desproporcional sobre as mulheres, jovens, os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Por isso a importância da lente da justiça climática, como já foi colocado, que está presente do início ao fim em todas as estratégias setoriais e na estratégia nacional. Então, nós temos
diversas metas, né? Como eu havia comentado, são metas que apenas crescem conforme nós ouvimos os diferentes atores e atrizes da temática do âmbito da agricultura familiar. Nós estamos, neste momento, com 67 metas e 97 ações vinculadas, porque nós realmente acreditamos que esse plano ele precisa ser robusto e audacioso à altura dos desafios que nós verificamos no contexto da mudança do clima. Nós propomos 3 objetivos setoriais para enfrentar aqueles 4 riscos climáticos que eu havia colocado. O primeiro objetivo setorial é coordenar e apoiar a estruturação de territórios rurais resilientes à mudança do clima. Temos 23 metas vinculadas. Um segundo objetivo setorial de promover sistemas agroalimentares resilientes, com base na agroecologia, 32 metas. E o terceiro objetivo setorial, que é de ampliar a capacidade de construção de conhecimento e socialização de informação sobre adaptação climática, por meio de desenvolvimento de estratégias de formação, capacitação, pesquisa, desenvolvimento e inovação, com 12 metas. Dentro de cada uma dessas metas, nós temos diferentes propostas, né, que na nossa meta número 1 dialoga com a área da saúde, da água, da infraestrutura, governança e inteligência territorial, acesso à terra e regularização fundiária. Não vou me ater aqui e faço o convite para que todos possam acessar a plataforma e conhecer linha por linha o que a gente está propondo e aguardando as sugestões. No nosso segundo objetivo setorial, relacionado à promoção de sistemas agroalimentares, nós vamos trazer propostas no âmbito da renda, da proteção e acesso a mercados. Um outro âmbito da agroecologia, da bioeconomia e da sociobiodiversidade. E um outro eixo relacionado à extensão técnica e rural, a inovação e fortalecimento de grupos sociais que são aqueles mais vulnerabilizados diante da emergência climática, como eu havia colocado no início. O nosso último objetivo setorial, que tem ali 12 metas e 19 ações, dialoga no âmbito da formação, capacitação para a juventude, com a temática climática. Também temos metas e ações relacionadas ao apoio à pesquisa e inovação e para o reconhecimento internacional da pauta, também apoiar jovens lideranças do âmbito da agricultura familiar para participar de eventos e da negociação climática. E um outro tema que também está presente no conjunto de metas, que está relacionado à comunicação, os instrumentos econômicos relacionados ao clima, que a agricultura familiar pode acessar, e questões relacionadas a metodologias, né? Então, quais são os próximos passos no âmbito aqui do setor da agricultura familiar? Aguardar as contribuições para avaliação dessas sugestões que vêm da plataforma Brasil Participativo. Estamos no processo de integração de contribuições do Ministério da Pesca e da Aquicultura. Pretendemos fazer uma nova rodada de debate no âmbito do CONDRAF, que é o nosso Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural e Sustentável. Propomos, no âmbito do MDA, a criação do Comitê Gestor do Plano Clima, que vai se dedicar a avaliar e monitorar a execução tanto do Plano Clima de Adaptação como o Plano Clima de Mitigação, o qual nós estamos elaborando em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária, mas teremos metas de mitigação também específicas da agricultura familiar. E a nossa intenção é que esse plano, por abranger metas que vão durante 3 ciclos de PPA, é que ele sirva também como um instrumento estratégico para incidência técnica e política na atualização, tanto do PPA no seu próximo ciclo, mas também do Planapo e do Planab. Agradecemos novamente a oportunidade, Namara e Jussara, e a Secretaria Executiva fica via e-mail, né, disponível para compartilhar o que a gente tem trabalhado enquanto o plano está disponível na plataforma e dialogar sobre quais são as estratégias que nós podemos tomar para poder fazer frente à mudança do clima dentro do nosso escopo de atuação institucional. Obrigado. Muito obrigada, Maurício. Quero agradecer também Gustavo e a Márcia e dizer da importância, né, para quem está nos vendo, da importância de cada um desses planos e da importância da gente ter essa oportunidade de analisar os 3 planos conjuntamente e ver como é importante a adaptação climática especificamente nesse setor. Namara, passo para você. Bom, Ju, agora chegou o momento dos nossos debatedores da sociedade civil.
A gente ainda vai ter um tempinho também para responder perguntas que estão no chat, tá? Sim. Mas agora eu queria pedir a você, Jussara, para apresentar os convidados indicados pelo Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, que comentem, então, os nossos planos setoriais e temáticos de adaptação. Ótimo, Ana Maria. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma breve apresentação de cada um e depois eles fazem as apresentações, tá bom? Então, eu vou começar pela Roselita Vitor da Costa Albuquerque. Ela integra a Articulação Semiárido Brasileiro, a sigla é ASA, e o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. Sua trajetória é marcada pela luta pela terra, pelos direitos das mulheres e contra a exploração da classe trabalhadora. Seja muito bem-vinda, Roselita. Em 2021, ela recebeu o diploma Mulher Cidadã Anaíde Beiris, da Assembleia Legislativa da Paraíba, em reconhecimento à sua atuação. O Raul Zoshi é assessor da Secretaria de Meio Ambiente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, especialista em gestão ambiental, foi extensionista da Emater do Paraná de 2007 até 2022. Bem-vindo, Raul. O Flávio Diniz Garcia Lontro é pescador artesanal, com 54 anos de profissão, coordenador-geral da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e Povos Tradicionais Extrativistas Costeiros e Marinhos, a CONFREM, vice-presidente da União Latino-Americana de Pesca Artesanal e diretor da Rede Ibero-Americana de Pesca de Pequena Escala. Além disso, é membro do Conselho Nacional de Pesca. A Beatriz Duarte, bem-vindo, Flávio. A Beatriz Duarte é diretora programática e associada do Instituto Fronteiras do Desenvolvimento, onde trabalha pela transição sustentável de setores prioritários da economia, entre eles os sistemas agroalimentares. Há mais de 10 anos se dedica à criação de modelos que geram valor compartilhado para a sociedade, combinando ferramentas da inovação e pensamento sistêmico. Beatriz possui mestrado em Gestão de Sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduação em Business na Universidade de Otago, na Nova Zelândia. Seja muito bem-vinda, Beatriz. Então, para os representantes da sociedade civil nesse diálogo, nosso agradecimento, sejam bem-vindos e bem-vindas. E as perguntas que nós temos para vocês. Primeiro, quais os pontos positivos identificados nos planos e quais as sugestões de aprimoramento? Claro que quem está nos assistindo pelo canal do YouTube do MMA também pode interagir, também mande suas perguntas, a gente ainda vai ter um tempinho aqui para esse bate-papo. Mas, para essa rodada com a sociedade civil, eu quero começar com a Roselita, que tem 6 minutos para este nosso diálogo. Boa tarde, Roselita. Boa tarde, Namara. Boa tarde os companheiros aqui da mesa da sociedade civil, dessa rodada, mas também a todas as pessoas dos ministérios também que estão aqui, que a gente estava aqui acompanhando atentamente, né, as apresentações. Primeiro, agradecer o convite. Eu sou assentada da Reforma Agrária, eu falo aqui da Paraíba, precisamente do Agreste, do Polo da Borborema. Não, primeiro primeira impressão é que eu acho que tem algumas questões que são muito importantes, que foram colocadas aqui, da agricultura familiar camponesa, que eu acho que é interessante a gente reforçar o processo que o papel da agricultura familiar camponesa na produção de alimentos. Acho que a gente reafirmar essa questão ela é importante porque é a agricultura familiar que traz a comida do povo brasileiro, né? E, além disso, eu acho que a agricultura familiar camponesa, inclusive, tem feito seu processo de produção construindo sistemas, né? Sistemas diversificados. Eu acho que, pensando as mudanças climáticas, a crise ecológica é fundamental, né? Olhando a nossa biodiversidade. Então, uma primeira questão que eu queria trazer, que eu acho importante ter nesse plano, né? E quero reafirmar aqui essa questão.
A segunda, eu quero também trazer do ponto de vista da soberania e segurança alimentar, questões que eu acho que são fundamentais. Primeiro, de que é preciso a gente fortalecer, né, primeiro o acesso à terra, porque e eu vi que está aí no plano, porque são questões estruturais, históricas, né? O preço dos alimentos também, ele tem muito a ver com o processo do acesso à terra. A maioria da agricultura familiar hoje produz alimento onde a maioria das terras são de 10 hectares abaixo disso, né? Aqui no território da Borborema é de 0 a 10 hectares e não passa disso. Então, a agricultura familiar ela está fazendo as suas invenções e está produzindo e tem um papel fundamental para a soberania e segurança alimentar. Inclusive, nos territórios, manter a cultura alimentar, continuar resistindo aos grandes impérios de alimentos que também estão aqui nesses territórios, que são os grandes supermercados, que também estão ameaçando a soberania e a segurança alimentar das pessoas, né? Então, acho que, para mim, assim, primeiramente, são questões que são cruciais para manter a soberania e a segurança alimentar e nutricional. Eu gostaria aqui de trazer uma questão que eu acho que é importante, né? Que é a agroecologia, né? Eu acho que a agroecologia é um dos caminhos e aí para que a gente possa construir sistemas alimentares mais saudáveis e sustentáveis, né? Porque é numa outra relação entre os camponeses, as camponesas e os seus territórios. Então, a agroecologia é fundamental. E como que a gente pode avançar, né, com políticas públicas que possam fortalecer. Hoje, no PLANAPO, né, no Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a gente tem, por exemplo, o Ecoforte, que é uma ação das 7 que estão colocadas, e acho que a gente precisa, né, avançar. E uma das questões que eu queria trazer é que eu acho que, pensando agricultura familiar e soberania alimentar, que eu acho que tem tudo a ver, eu gostaria de trazer uma coisa que eu não vi, que é o PRONARA, o Plano Nacional de Redução do Uso dos Agrotóxicos. O Brasil continua no ranking dos países de uso avassaladores de agrotóxico. E eu acho que a gente precisa trazer esse debate do PRONARA, porque a gente não vai conseguir construir soberania e segurança alimentar com uma avalanche de veneno sendo derramado nos pratos das pessoas, né? Então, o PRONARA, para mim, ele deveria estar dentro do debate do eixo da agricultura familiar camponesa. Uma outra coisa que eu queria também trazer é de que a gente precisa olhar também com atenção que hoje, pensando soberania e segurança alimentar, o modelo atual de produção de energia renovável, principalmente no semiárido brasileiro, ele ameaça os modos de vida e a produção da agricultura familiar, né? Nós temos no semiárido brasileiro quase 60% da agricultura familiar, né? Dos domicílios rurais. O modelo centralizado de produção de energia renovável, ele, além de avançar no processo de desertificação, ele, da forma como ele está colocado hoje no Brasil, ele ameaça os modos de vida e a produção de alimentos, porque onde tem parque eólico não se produz alimento. Então, assim, eu gostaria de colocar isso, que eu acho que é preciso que a gente olhe com atenção. Acho que os companheiros do Ministério do Desenvolvimento do Meio Ambiente, a gente tem colocado, discutido sobre isso, e eu acho que é importante trazer aqui como algo que achamos que é importantíssimo como contribuição, né? E a outra questão que eu quero, acho que deve estar terminando o meu ponto, meu tempo, que reforçar e saiu, eu acho que o eixo de soberania e segurança alimentar e nutricional
do ponto de vista do acesso à água. A água é um alimento, né? Inclusive, muitas das nossas organizações, o Brasil também está signatário numa campanha mundial onde a água é alimento. E eu acho que reforçar que as tecnologias sociais de captação de água de chuva, ela não é um exemplo só para o semiárido, né? E aí eu acho que a gente tem uma parceria e um respeito muito grande pelo Ministério do Desenvolvimento Social, porque a gente tem conseguido dialogar, mas para outras regiões do país, onde a situação hídrica também está vivendo quase que a mesma coisa do semiárido brasileiro, não com a intensidade tão grande como é no semiárido, mas também numa situação que eu acho que tende a se agravar. Então, muito obrigada, Roselita. Reforçar essa questão, eu acho que são tecnologias de baixo custo importante para a implementação do plano. Muito obrigada. Agradeço a Roselita Vitor, e eu tenho agora a satisfação de convidar o representante da CONTAG. Eu gostaria de convidar o Raul para fazer a próxima fala, ele que, ao lado do Flávio, estão aqui também para comentar o plano setorial da agricultura familiar. Mas acho que, de uma maneira geral, como são temas tão sinérgicos, acaba que a gente vai ter aqui a possibilidade de comentar aqui um pouco desses 3 planos setoriais. Raul, é contigo. Oi, Damara, boa tarde. Muito obrigado pelo convite para a CONTAG estar participando desse momento. Uma satisfação. Quero parabenizar ao Ministério do Meio Ambiente, especialmente ao MDA, pelos esforços em tentar fazer com que a construção do Plano Clima seja de uma forma participativa. Então, quero validar também as palavras da Roselita, que eu acho que tudo que ela falou ali, a CONTAG assina embaixo, é um posicionamento muito, muito próximo ao posicionamento da CONTAG, e parabenizar ao esforço conseguido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário em um curto período de tempo, 8 meses atrasado, iniciar um plano de adaptação e conseguir fazer uma entrega tão robusta, que entendemos que precisamos, sim, de mais tempo para olhar para ele, mas que, mesmo assim, ele conseguiu ser muito, muito efetivo. Quero lembrar também que hoje a gente está elegendo a primeira mulher presidente da CONTAG, a Vânia Marques, e dizer que o primeiro ponto positivo do plano de agricultura familiar é ele existir. Sem a pressão e a insistência da CONTAG, a Neymar até deve ter sofrido comigo e com a Sandra, o tanto que a gente perturbou a cabeça dela e do MDA até sair esse plano. Então, o primeiro ponto positivo é existir um plano de agricultura familiar, porque a gente entende que o que o MAPA estava discutindo nem de perto atendia à necessidade da população do campo. A gente teve acesso ao que estava sendo discutido, ao plano de adaptação do MAPA, e o plano de adaptação do MAPA olhava simplesmente para produtividade, né? Desconsiderava completamente a população do campo, e isso nos preocupou demais. E embora a segurança alimentar seja importante e convergente com a nossa agenda, mas as pessoas é o que nos move, é o que a gente entende que deve ser prioridade, e é o que o IPCC diz que deve ser prioridade nos processos de adaptação, né? E, para além disso, o plano do MAPA, na época, ele era muito focado, e ainda é muito focado, no plano ABC, que é uma grande entrega do governo brasileiro nos últimos 15 anos de pesquisa para esverdeamento de commodity. A gente não pode deixar de entender que o ABC é um plano muito forte de esverdeamento de commodity, é muito feliz nisso, porque ele conseguiu melhorar muito, entregar resultados importantes, mas a gente não pode entender que isso é a solução para o campo e que essas são as melhores alternativas para adaptação e mitigação, sendo que a gente tem uma transição agroecológica, a gente tem uma agroecologia, a gente tem sistemas agroflorestais que são muito mais resilientes, importantes e eficientes, e inclusive mais produtivos e rentáveis, mas precisa de pessoas, e lidar com pessoas às vezes pode ser complexo para alguns setores, né? Então, parabenizar também pelo reconhecimento das desigualdades, a questão do foco em justiça climática e a transição agroecológica,
Acho que isso foi muito importante. E para fechar, a questão de aprimoramento do plano, entendendo que nós vamos ter um outro momento para falar de outras coisas a serem consideradas, é isso, Inamara? Eu acho que é muito relevante a gente ter audiências públicas ainda em consulta pública, pelo menos uma por bioma, entendendo que o Brasil Participativo é uma plataforma excludente para a nossa população do campo. Infelizmente, não estou dizendo que não há um esforço do Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Agrário, em fazer chegar essa consulta pública. Eu estou dizendo que a plataforma Brasil Participativo é uma plataforma excludente para a nossa população do campo, especialmente, mas, em geral, para as populações com menos acesso à tecnologia. Tá? Então, entender também que a sociedade civil vem sendo sobrecarregada por uma série de atividades do governo federal e do próprio MMA, perdão, com vários processos que estão em andamento, e isso tem dificultado a análise em função de que as instituições da sociedade civil que defendem esses setores têm suas equipes reduzidas, então a gente tem dificuldade em acompanhar todos esses processos. Esse plano tem mais de 70 páginas, então a gente está acompanhando vários processos em andamento, então a gente gostaria de ter um espaço com mais qualidade para discussão, se possível audiências públicas em cada bioma, para olhar para essas regionalidades e, quem sabe, a gente poder dar mais qualidade a essa discussão. Obrigado mais uma vez, estou à disposição. Muito obrigada a Raul, ele que representa aqui a CONTAG, e eu passo agora a palavra para o Flávio Lontro, que representa aqui a CONFREM. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todas e todos. Agradecimento ao MDA e ao MMA, e agradecer também ao Raul, companheiro da CONTAG, que aceitou dividir um pouco tempo com esse companheiro que vos fala. Veja bem, eu tive a oportunidade de ler bastante bem todos os 3 planos, né, que entregam o plano de adaptação, e achei ele bem bom, bem robusto, sabe? O que me deixa um pouco entristecido, que parece que nós estamos fadados à adaptação, sabe? É o mesmo que a gente consentir que quem continua poluindo continue a poluir no futuro, sabe? Eu fico meio reticente com essa questão de adaptação. Seja como for, a gente apresentou em 2 projetos tanto a questão de resiliência das comunidades pesqueiras costeiras, assim como também do meio ambiente, em 2 projetos, e o Fumbio tem esse resultado. Se vocês precisarem desse resultado da questão de resiliência das pessoas e também do meio ambiente, a gente tem pronto, se for de alguma forma ajudar no plano do clima, né? Todos os pontos que li dos 3 eixos estão ok. Uma coisa que eu encontrei e que é normal ao longo do tempo é que a pesca artesanal ela nunca aparece. Apareceu aí na apresentação do companheiro Maurício, mas porque ele citou a lei, entende? Dentro da questão da agricultura familiar, a pesca artesanal nunca aparece, e um pedido desse é que faço a vocês que passe a constar do corpo do plano a palavra pesca artesanal toda vez que aparecer em outros segmentos da agricultura familiar, sabe? Eu fico mais confortável dessa forma, porque a pesca artesanal está dentro da agricultura familiar, mas nunca é citada. Enfim, eu, depois de ler e reler os eixos, eu gostaria de fazer 2 sugestões. A primeira é a de reforçar a citação da palavra pesca artesanal dentro do plano, e a segunda é que a gente tem um gargalo muito grande, sabe? E aí eu estou falando propriamente como possível solução. Não há como se pensar em termos qualquer tipo de adaptação diante não só das mudanças climáticas, né, e de outras tantas mudanças que nos afligem a todos, produtores
nacionais, seja da zona costeira e marinha, seja de águas continentais, seja o povo do campo, que são as pressões que nos cercam o tempo inteiro. A gente dorme sobre essa apreensão constante dos grandes empreendimentos, assim como no interior dos grandes fazendeiros, e que são, de fato, os grandes poluidores desse planeta. E eu fico bem intranquilo com essa questão da adaptação, justamente por isso, né? Porque, de alguma forma, a gente acaba privilegiando quem de fato causa e ajuda a causar todos esses problemas ao redor do planeta. Então, a gente tem um gargalo muito grande que é o agente financeiro, sabe? No terceiro plano que o companheiro Maurício colocou, que eu acho que a pesca está mais bem enquadrada, a gente tem esse problema do agente financeiro de que, por exemplo, o Banco do Brasil e outros bancos privados, eles não se adaptam aos planos de governo, sabe? Então, não há quem os faça entender o que é um plano safra, o que é o Pronaf, propriamente dito, e outros planos de financiamento custeio, e que muito difícil na pesca, 2 ou 3 do Rio Grande do Sul conseguiram acesso ao Pronaf, o resto dos pescadores da costa brasileira não conseguem, por exemplo. Então, não há como a gente pensar em implementação se nós não pensarmos em financiamento e custeio do nosso povo, seja do campo, seja das águas. Se a gente não pensar em fortalecer-los, não há como resistir, sabe? A gente vem numa resistência ao longo dos anos e ninguém sabe se planta, se pesca ou se defende de tudo quanto é tipo de paulada o tempo inteiro. Então, eu acho que essa segunda sugestão seria essa, de podermos pensar. Eu, inclusive, comentei isso agora na última reunião do Conselho Nacional da Pesca, no MPA, semana passada, com a companheira que estava representando o MDA, sobre essa possibilidade de pensarmos juntos a possibilidade de ter um agente financeiro que, de fato, nos atenda, que conheçam os planos de governo, que conheçam de como funciona e de que pequeno dificilmente tem garantias a dar. Ninguém tem como dar fazenda como garantia, ou como casa de praia como garantia, ou como carro importado como garantia, não é? E tem legislação que prevê isso, né? Então a gente precisa, eu acho que é fundamental, e o primeiro ponto para toda essa adaptação é o fortalecimento das comunidades que produzem nesse país de fato. Os números estão aí, eles não mentem, e a única forma de haver sucesso dessa implementação é se o nosso povo estiver fortalecido. Muito obrigada. Desculpa, mas o seu tempo encerrou e queria agradecer muito pela sua fala. Eu sei que é extremamente difícil reduzir tanta coisa importante num tempo tão pequeno, mas agradeço muito o esforço que todos vocês estão fazendo e queria chamar a nossa próxima palestrante, que é a Beatriz. Muito obrigada, Jussara. Agradeço demais o Fórum Brasileiro, né, pelo convite em estar aqui com vocês e parabenizo também o MMA, MDA, por essa construção participativa, né, do Plano Clima. Eu vou trazer observações mais específicas sobre o Plano de Segurança Alimentar e Nutricional, e aí, primeiro, trazendo alguns pontos positivos identificados relacionados a esse plano. E aí eu destaco 5 planos principais. O primeiro é a abordagem intersetorial e integrada que o plano possui, né? Então, ele articula diversas iniciativas existentes pertencentes aos diversos elos da cadeia, por exemplo, a produção, o abastecimento, o consumo dos alimentos saudáveis. E aí, destacando alguns deles, a gente mencionou aqui o próprio Planapo, né, que é o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, e também o PENAI. Então, articular essas iniciativas faz com que a implementação seja muito mais fácil, né, muito mais acelerada, porque estamos trabalhando com instrumentos que já são maduros, já são conhecidos pelos gestores públicos. Um segundo ponto é o compromisso com metas concretas que o plano traz, né, como a Márcia apresentou.
né? Esse fato de possuir 5 objetivos muito claros e destacados, que se desdobram, né, em metas e ações, acho que traz uma visão de como é que o plano vai ser implementado, né? Quais são os indicadores de resultados que vão ser seguidos, e com isso a gente acho que traz muito mais robustez e clareza para a implementação. Depois, um terceiro ponto é o foco em territórios sensíveis e população vulnerável, né? A gente sabe que, e aí até trazendo aqui uma citação do objetivo 2 do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional, que ele menciona em ampliar a disponibilidade e o acesso a alimentos saudáveis em territórios mais expostos a mudanças do clima. Então, assim, o Brasil é continental, né? Temos um país muito extenso, e esse olhar para territórios mais sensíveis é muito importante, né? Quando a gente olha para a segurança alimentar e nutricional, ela é muito similar no campo e na cidade, olhando densidade, não olhando percentual. Mas quando a gente olha para territórios no Brasil, norte e nordeste são regiões sempre mais afetadas. Então, o plano traz esse olhar e traz um olhar também para as populações tradicionalmente vulnerabilizadas nesses territórios, né? Como os povos indígenas, comunidades tradicionais. Então, aqui acho que um outro ponto e um outro olhar que está sendo tratado com muito cuidado no plano. E aí, os dois últimos é uma indicação pela adoção de sistemas produtivos resilientes, né? Essa proposta de uma estratégia voltada para a adaptação das mudanças climáticas, eu entendo, de fato, né, que pode ser um olhar muito na frente, como foi colocado pelo Flávio, mas, ao mesmo tempo, a gente tem como mudar um pouco essa realidade se a gente traz processos produtivos sustentáveis, como agroecologia, como produção orgânica. Então, assim, nós sabemos, e isso está escrito até no contexto do plano, que 73%, quase 74%, dos gases de efeito estufa emitidos aqui no Brasil decorrem dos sistemas alimentares, né? Um dado do SEG de 2021. E isso ele considera todas as etapas e cadeias produtivas alimentares, né? Desde produção até consumo. Então, se a gente olha para alternativas como agroecologia, a produção orgânica, elas também conseguem reduzir essas emissões, né? Elas conseguem captar gases de efeito estufa e aumentar a resiliência dos ecossistemas. Então, a gente estaria trabalhando ao mesmo tempo ali tanto na mitigação como na adaptação, né, com esse mecanismo. E, por último, uma governança participativa, né, que é o que o plano traz, com essa proposta de fortalecimento do CISAM, né, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Então, ele proporciona essa governança participativa intersetorial, permitindo até, eu entendo, que um maior envolvimento da sociedade civil. Então, em relação acho que assim, são pontos muito importantes e pontos fortes do plano, e como aprimoramento e desafio, sempre vemos o desafio da implementação, né? Que mesmo em todas as políticas que já são existentes, que já estão sendo implementadas, a gente sabe que a implementação é sempre um grande desafio. Então, qualquer elemento que possa fortalecer e dar suporte a essa atividade, né, a ação da implementação é super bem-vinda. Então, um olhar mais criterioso, né, para o monitoramento, avaliação sobre a evolução das metas. Beatriz. Ótimo, já estou concluindo. Evolução das metas é muito importante, assim como medidas estruturantes, como a gente viu do Flávio também, que é o suporte ao crédito, né, acesso a crédito, principalmente para os pequenos. E aqui eu entendo que a sociedade civil pode contribuir bastante, né, com iniciativas de suporte. Programas que incentivem e apoiem os gestores públicos na implementação dessas políticas. Um pouco por aí. Agradeço mais uma vez. Muitíssimo obrigada. Nossa. Muitíssimo obrigada, Beatriz Duarte, ela que representa o Instituto Fronteiras. E a gente coletou aqui alguns comentários e perguntas no chat
que eu trago aqui para os representantes dos planos. Acho que é importante a gente começar aqui alguns comentários em relação ao plano de agricultura. A primeira questão é que fala dos riscos climáticos da agricultura são muitos e o internauta pergunta se haverá estratégias de comunicação diferenciadas para convencer os pequenos, médios e grandes agricultores para adotarem estratégias associadas à baixa emissão de carbono. Então, o Gustavo Goretti, e a gente também gostaria aqui de comentar que a Ana Paula Barbosa traz a preocupação quanto à diretiva de aumentar a irrigação. Ela diz que, visto que as emergências climáticas intensificam conflitos pelo uso da água e a escassez, né, nos lugares que mais demandam ampliação de uso, então ela pergunta como é que isso está sendo tratado, se isso dialoga com o plano de recursos hídricos, já que a insegurança hídrica é um elemento aí que trata tanto do plano de recursos hídricos quanto o de agricultura, e fala dessa dicotomia de soluções de adaptação entre os planos setoriais. Então, eu queria convidar aqui o Gustavo Goretti para comentar o aspecto relacionado à comunicação e relacionado à irrigação. Vamos lá, Namara. Da parte da comunicação, o plano ABC ele tem estratégias e projetos muito amplos nessa questão. O principal meio de atuação do... Estão escutando? Sim, estamos escutando. Eu vi o colega Maurício ali mexendo, achei que não estava me escutando. Então, o plano ABC ele tem essa questão da comunicação bastante desenvolvido, né? Basicamente, o que a gente tem feito ao longo dos anos, dos últimos 15 anos, é fazer trabalho de assistência técnica, extensão rural, capacitação de atores, mobilização de gestão de equipes locais nos estados, né? Existem os grupos gestores estaduais do Plano ABC, que são formados por entidades locais, estaduais, né? que planejam o que vai ser executado dentro do Plano ABC, e o principal é essa comunicação dos produtores, para eles conhecer as práticas, os que não conhecem ainda, melhorar a execução de algumas práticas, como o plantio direto, que a gente sabe que tem várias questões ainda que podem ser melhoradas em várias áreas, né, e conhecer novas tecnologias, como, por exemplo, os pequenos produtores de suínos, a questão do tratamento de dejetos, né, que ajuda a melhoria da questão da evitar poluição e ainda consegue gerar energia, né, ajudando em toda essa questão energética. Então, a gente tem realmente essa preocupação, é o nosso foco principal dentro do Plano ABC, mostrar como isso faz, né, como se fazer a adoção das tecnologias, né, das 10 tecnologias atuais, que são mitigadores e adaptadores, né, que a gente conhece e que tem estudos científicos hoje, né, algumas pessoas falaram de outros tipos, e a gente está buscando informações e buscando estudos científicos que realmente comprovem, né, por exemplo, a agroecologia tem muito potencial, mas a gente precisa definir o que é agro, aonde que é, porque cada lugar que você vai uma. Então a gente tem que, com bases científicas, mostrar para o produtor como faz. Eu acho que a gente vai evoluir muito aí nessa questão. Os bioinsumos, eu acho que vão ser uma grande revolução que a gente vai ter, né, a diminuição de uso de químicos e a produção de biológicos nas fazendas. Eu acho que isso vai ser uma revolução bem interessante, né? E falar um pouco da água, né, da questão da água que é tão comentada no Brasil, né, e que, primeiro, a gente tem que lembrar que a gente tem um sistema robusto de gestão da água, né, a gente tem um sistema de outorga, né, que para você irrigar, você necessita, que é um dos dificultadores da questão da irrigação, a demora dos estados em analisar e ter dados, falta dados, né, para os órgãos gestores estaduais, para poder fornecer essas outorgas para os produtores. Então, a gente sempre preza por essa questão de seguir as leis, né, outorga, licenciamento ambiental quando necessário, né, e dentro do planejamento da bacia hidrográfica, a gente tem comentado que os agricultores participem dos comitês de bacia, né, e onde não há possibilidade, não há possibilidade, assim,
Mas a gente tem muita água, né? Dados da Embrapa mostram que se a gente retirar a vazão do Rio Amazonas, todos os usos do Brasil, a gente utiliza apenas 10% da água que vai para o mar ou para outro país. Então, a gente tem um potencial de usar água muito mais. A gente tem que fazer uma gestão melhor dessa água, guardar mais água, né? Tem que guardar, fazer reservatórios pequenos nas propriedades. As cisternas são exemplos de acúmulo de água, né? Que a Márcia falou, que é um programa que tem muito sucesso, né? Em pequena escala. Isso traz um potencial de eliminação de risco de vulnerabilidade daquelas populações isoladas. É uma coisa fenomenal. E isso se traduz também na grande escala. Né? Então, com licenciamento, com toda a tecnologia e com todo o cuidado de mapeamento e monitoramento, principalmente, do uso da água, né? O agricultor, muitas vezes, ele quer irrigar na época que o rio está cheio. Ele não quer irrigar lá, no caso aqui do Cerrado, né? Em agosto, julho. Ele não quer irrigar nessa época. Ele quer irrigar no início da safra, novembro, quando já tem água nos rios, já tem um volume maior de água. Ele quer finalizar, ele quer evitar um veranico no meio da safra, ali em janeiro, quando tem veranicos, quer fazer um plantio de uma safrinha, garantir, né? E a gente tem que sempre lembrar que toda a produção de alimentos que a gente ingere, por exemplo, no almoço, hoje, feijão, arroz, salada, frutas, quase todas são irrigadas. Então, a gente tem que ter essa consciência que a gente tem que usar melhor a água, tem que ter uma gestão boa, tá bom? Obrigado, Namara. Obrigada a você. Eu só queria deixar um ponto aqui, Namara, que faltou, eu sentia que falta de um representante dos produtores rurais também, né? A gente teve só os pequenos... a gente, infelizmente, fez essa separação, né? De segrega todo mundo, cada um na sua caixinha, e faltou convidar um produtor rural, né? Que represente o setor de produtor rural. Tá bom? Obrigado. Ok, Gustavo. A gente vai ter mais uma rodada aqui de perguntas e de observações aqui para os representantes da sociedade civil, mas eu antes gostaria de comentar dois temas. Um foi colocado aqui pelo Flávio, falando da mitigação. Então, só para que quem está nos acompanhando tenha a compreensão, o Plano Clima, ele tem a agenda de adaptação, são esses 16 planos, e tem 7 planos de mitigação que também estão sendo elaborados. E o Brasil apresenta uma proposta bastante robusta de redução das emissões. Dos nossos compromissos climáticos, os compromissos assumidos pelo Brasil por meio de sua NDC, que é a Contribuição Nacionalmente Determinada, o documento ali submetido junto ao NFCCC, o Brasil apresenta, então, a meta de redução de 59% a 67% das emissões até 2035 e de neutralidade até 2050. Então, tem este compromisso e uma agenda que está sendo construída para a descarbonização. A outra questão aqui pontuada pelo Raul, que, obviamente, a gente tem tido um esforço enorme, Raul, para ampliar a participação. Essa tem sido a tônica de todo o processo e, de fato, muito mais gente precisa participar. A gente chegou a realizar audiências públicas, grandes plenárias nos 8 biomas, foram grandes plenárias nacionais, e a gente está realizando agora as conferências de meio ambiente. Estamos no processo já de finalização das conferências estaduais. Em maio acontece a Conferência Nacional, que trata também da temática da emergência climática, da agenda de mudança do clima, que também se soma a esse esforço de elaboração do Plano Clima. Então, queria aqui pontuar, e eu passo agora para a Jussara, para ela fazer essa nova rodada aqui com os representantes da sociedade civil. Pois é, tá ótima essa mesa, né, Namara? Muita coisa, pouco tempo, mas vamos lá, né? Então a gente segue aqui para a nossa última rodada, vamos dizer assim, perguntando para os nossos representantes da sociedade civil quais são os pontos mais importantes a serem considerados justamente na implementação. Então eu queria começar aqui com a Roselita e queria pedir para vocês atenção para o tempo, né? Porque a gente tem 15 minutos até o nosso encerramento agora. Roselita, por favor. Obrigada. Tá bom. Obrigada, Jussara. Eu vou ser rápida. Eu queria só trazer uma questão que eu acho que é muito importante, que é a questão dos biomas. Eu acho que o Raul colocou, e eu acho que é muito certo. Eu acho que a gente precisa também, quando pensa esse plano, né?
a convivência com os biomas. Eu sei que o semiárido tem uma experiência de construção de uma política de convivência com o semiárido, mas a gente também tem os outros biomas. E como que a gente aprende, né? Pensando um plano clima, pensando soberania, segurança alimentar e agricultura familiar, é importante a gente ter essa noção de convivência com os biomas. O que é que ele nos ensina? Né? Eu acho que isso é uma questão que eu acho que é importante. A outra coisa que eu queria ressaltar é que eu assim queria colocar essa questão porque assim a gente sente que a própria Conferência de Meio Ambiente ela tem tido pouca mobilização. Eu acho que isso é um prejuízo do ponto de vista da nossa de pensar essas questões, né, que são desafiadoras. Eu também concordo com o Raul que a internet ela ainda é para poucos quando a gente olha o mundo rural e os públicos nossos, né? Mas assim pensar a convivência com os biomas, eu acho que é uma estratégia importante para que o plano ele seja cada vez mais coerente com as situações vividas nos biomas brasileiros, né? E eu acho que ressaltar isso é importante porque tem questões que são muito diferentes, né? Pensar a agroecologia, pensar soberania e segurança alimentar tem a ver com tudo isso. Aprimorar a leitura sobre os biomas brasileiros, os seus desafios, mas o que eles nos ensinam enquanto potencial. E aí eu estou dizendo isso porque quando a gente olha para o semiárido brasileiro, por exemplo, algumas políticas, elas nascem desses territórios e têm tido um papel fundamental, por exemplo, quando a gente pensa água para a produção de alimentos, como está aqui no plano, água para beber e cozinhar, estocagem de água, sistemas de reuso, são experiências que nascem nos territórios e que hoje são políticas públicas extremamente importantes. Então, assim, pensar um plano e pensar as ações que estão aí, olhando os territórios, eu acho que é um caminho. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Roselita. Bom, agora eu chamo o Raul. Raul, a gente está pensando aqui de 2 a 3 minutos no máximo, tá? Tá bom, Jussara. Eu preparei aqui para ser o mais objetivo possível. Bom, então, a gente entende que prioritários devem ser em quase todas as ações do MDA. Quando a gente está pensando em adaptação para o campo, a gente tem que olhar para o MDA. Não é outro... A gente sabe da necessidade de esverdeamento de commodities, eu acho que o ABC está fazendo muito bem isso, né? Mas a gente precisa olhar para o MDA, porque a adaptação é no MDA, segurança alimentar entra no pacote de uma forma conjunta. Eu acho que ações, inclusive integradas, devem ser pensadas dos dois planos. Prioridades. Pesquisa voltada para a transição. A gente tem que ter pesquisa. Se a gente tem um ABC entregando tudo que tem, é porque teve 15 anos de pesquisa para esverdeamento de commodities. Se a gente tivesse 60 anos de Embrapa pesquisando para entregar soluções agroecológicas, certamente a gente teria essas respostas da ciência que o nosso colega do MAPA falou, Gustavo, e que comprovação científica, enfim, a gente sabe que tem comprovação científica de soja de baixo carbono porque teve uma pesquisa, e a gente sabe que não existe soja de baixo carbono comparável à agroecologia. O estoque de carbono é muito maior em qualquer sistema agroecológico, se a gente for pensar em SAP, muito mais, extrativismo, muito mais, e a importância dos sistemas extrativistas como a pesca e tudo mais, né? Então, a gente não pode... Repetindo, parafraseando o Simon Steele, da ONU, que teve aqui na ONU em fevereiro, ele falou as seguintes palavras: lacunas de conhecimento não devem justificar a continuidade de sistemas insustentáveis. A gente tem que levar isso a sério, isso é premissa da ONU, da Conferência do Clima. Então, entendendo que a agricultura familiar é tudo isso, priorizar pesquisa para a transição, inclusão social e produtiva, universalização do crédito, que especialmente nas áreas mais vulneráveis não chega, e universalização de ATER, que a política de ATER no Brasil existe, mas não existe recurso. Nós precisamos de recursos proporcionais à realidade. O Plano Safra tem que ter recurso voltado para a ATER e para a TER para a transição. O recurso da Embrapa precisa ter
proporcionalmente, tem que ter um carimbo de recurso para que seja investido em pesquisa para soluções para a transição. Senão, essa história, eles sempre vão ter essa desculpa, e eu respeito o posicionamento do colega, mas eu tenho que fazer um contraponto aqui. Então, é o nosso entendimento que a agricultura familiar, além de contribuir muito para a mitigação, ela é estratégica na adaptação. E investindo em adaptação na agricultura familiar, você ganha de brinde a mitigação. Obrigado, gente. Muitíssimo obrigada, então, para o Raul, representante da CONTAG, e a gente convida agora o Flávio para também trazer suas considerações sobre este ponto. Eu gostaria de concordar com o Raul, por exemplo, nessa questão de pesquisa, porque a pesca, por exemplo, ela segue e tem várias derrotas, vem tendo várias derrotas ao longo dos anos, que os ministérios, por exemplo, não fazem pesquisas e ficam se utilizando do princípio da precaução, por exemplo. Ou seja, não gera o dado e proíbe porque não tem dado. Então, aí, assim, é muito fácil, né, Ana Mara, de se fazer gestão, de não estar preocupado com absolutamente nada, achando que é simplesmente proibir que as coisas se resolvem. Eu queria te dizer que as comunidades tradicionais, elas precisam de um tempo, sabe? De reação. Não se resolve como nos outros setores, estalando o dedo, né? Nós não temos uma situação financeira saudável para poder reagir a tempo dos acontecimentos. Então, eu só reforço nessa questão da implementação dos planos, para a gente verificar o que já temos em andamento, né? E aí eu cito essa questão do PAA, do PENAI, por exemplo. Se eu não me engano, nós fomos, aqui onde eu moro, o primeiro município do Brasil a botar peixe na merenda escolar, e isso, te digo com toda certeza, que fortaleceu muito a comunidade aqui onde eu moro. Eu entendo que isso deveria se esticar para as comunidades de todo o Brasil. Lembrando que, é claro que para trabalho com o peixe, por exemplo, são necessárias outras condições sanitárias, e aí eu entendo que o governo pode dar uma assistência melhor também para esse acontecimento. Para finalizar, reforçando só a necessidade da gente olhar para o que já temos e que pode, de alguma forma, como essas que eu citei agora, para poder ajudar a fortalecer o setor produtivo da agricultura familiar. Obrigado. Muitíssimo obrigada, Flávio. A gente ainda tem mais uma convidada aqui, a Beatriz, do Instituto Fronteiras, que traz, então, as considerações sobre o que ela considera mais relevante para a implementação do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional. Obrigada, Ana Mara. Vou ser bem breve também, mas vejo que o principal é esse foco nos territórios, né? Como a Roselita trouxe, quando a gente olha para o território, a gente consegue adaptar as estratégias e necessidades específicas a cada região do país. Então, por exemplo, a gente está falando do semiárido, da Amazônia, cada território tem sua característica específica, e aí, com isso, a gente consegue garantir equidade na distribuição de recursos e implementação das ações. Claro que entra também o grande desafio de universalização de acesso aos recursos, ao financiamento, né? É um ponto muito importante aqui trazido pelo Raul. E, além disso, a questão da priorização de métodos produtivos que reduzam os impactos climáticos sobre a produção de alimentos, né? E aí temos a agroecologia, os alimentos orgânicos, e aí tem toda essa questão no Brasil, né? A gente sabe que os impactos atuais, né, da mudança do clima sobre a provisão de alimentos é diversa, mas, ao mesmo tempo, se a gente trabalhar, né, como um pouco o Raul trouxe, pesquisa e um olhar mais cuidadoso, voltado para soluções que consigam ter uma escala um pouco maior de sistemas agroecológicos, seria um ganho muito grande
para o nosso território, né? Tendo em vista os números da produção familiar que nós tivemos acesso aqui no começo das falas. Então, esse é um segundo ponto. E, por fim, a integração com políticas públicas de outros setores. E aí, no olhar voltado para a segurança alimentar e nutricional, uma integração com políticas de saúde, educação, desenvolvimento rural, seria de grande ganho para maximizar os impactos positivos aí do plano que está sendo proposto. Então, são essas as observações. Inamara, muito obrigada. E agradeço demais, Beatriz. Por falar em impactos climáticos, uma tempestade derrubou a Jussara Carvalho, que estava falando de São Paulo. Mas a gente finaliza aqui e eu queria passar 1 minuto para cada representante dos planos setoriais, para a Márcia, para o Gustavo Goretti, também para o Maurício Polidoro, para fazer um fechamento, uma consideração final nessa nossa agenda, que a gente encerra daqui 4 minutinhos. Com você, Márcia Muchagata, MDS. Bom, eu queria simplesmente valorizar esse momento. Eu acho que o debate que a gente teve hoje aqui foi riquíssimo e traduzir um pouco também dos debates que a gente teve interno ao governo. Então, eu queria convocar todo mundo para divulgar bastante esses planos, que eles estão em discussão, que é bastante importante que a população se posicione, que discuta, e queria agradecer todo mundo que participou, as pessoas que estiveram no chat, mandaram perguntas. Eu acho que a gente deu um passo, mais um passo na construção de um plano clima-adaptação que com certeza vai ser implementado com bastante sucesso. Muito obrigada, Márcia. Passo para o Gustavo Goretti, representante do MAPA. 1 minutinho, Gustavo. Não, Mara, queria agradecer a oportunidade de trazer, as perguntas do chat foram bastante interessantes e trouxeram alguns esclarecimentos, sempre é importante, né, a gente demonstrar, né, dizer que o MAPA está aberto a discussões, né, e que é só isso, né? Obrigado. Eu passo agora, então, para Maurício Polidoro, representando aqui o MDA. Da nossa parte, gostaríamos de reiterar o agradecimento pela oportunidade e agradecer ao Flávio sobre as colocações sobre a pesca. Estamos fazendo essas atualizações, na verdade já foram incorporadas num documento que está em processo contínuo de revisão. Deixamos o nosso canal de diálogo em aberto, para além da plataforma Brasil Participativo, para que a gente possa pensar junto, dentro, inclusive, das nossas limitações financeiras, né, como nós possamos agregar cada vez mais os anseios dos agricultores, das agricultoras familiares, para que a gente possa fazer um plano minimamente que responda às demandas e os desejos da nossa população. Agradeço novamente. Bom, minha gente, então nós encerramos aqui este ciclo, né, de debates, lembrando que nós temos um novo na próxima semana. Ainda faltam 3 encontros sobre os planos setoriais que estão em consulta pública até o dia 25 de abril. Fiquem ligados, convidem a todos e todas para que participem desse processo. Para nós é super importante contar com o apoio, com a integração, a contribuição de todos vocês. A gente quer aqui fazer um agradecimento especial a todos os membros, integrantes do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, ao público que acompanhou e interagiu com a gente pelo canal do YouTube. Reforçamos o convite para que vocês acessem a plataforma da consulta pública, que deixe suas contribuições, que afinal esse é um processo essencial para a gente construir uma política pública mais robusta, mais eficaz. A gente volta na semana que vem, às 14h, aqui mesmo no canal do YouTube do MMA. Muito obrigada, até a próxima.